Imagine que você acorda com as sirenes de emergência máxima tocando em Los Angeles, Tóquio e Seul simultaneamente, enquanto o rádio e a televisão confirmam o impensável, porque as ordens de invasão foram assinadas em Washington. Que antes parecia um roteiro de ficção científica ou uma ameaça distante de um regime isolado, tornou-se agora o pesadelo geoestratégico mais perigoso do século XXI. Em 2026, o tabuleiro de xadrez global não perdoa erros, e a pergunta que todos evitam responder agora ecoa nos corredores do Pentágono. E se os Estados Unidos decidissem invadir a Coreia do Norte hoje? Esqueça tudo o que você sabe sobre as guerras no Oriente Médio ou as intervenções rápidas do passado, pois o cenário atual é de um cheque-mate nuclear, onde a tecnologia de mísseis hipersônicos de Kim Jong-un não é mais uma promessa, mas uma realidade devastadora que pode atingir o coração da costa oeste americana em questão de minutos. Estamos falando de um conflito que alegadamente transformaria o Pacífico em um campo de batalha de proporções apocalípticas, onde cada segundo conta e o primeiro movimento pode ser o último da humanidade. Prepare-se, porque o que vamos revelar agora é o plano de guerra que ninguém quer que se torne realidade, mas que todos os líderes mundiais estão monitorando com os nervos à flor da pele. Para compreendermos o perigo real de uma escalada militar na Península Coreana hoje, precisamos aceitar que o mundo de 2026 não é o mesmo de uma década atrás, quando muitos viam as ameaças de Pyongyang apenas como bravatas para ganhar concessões diplomáticas. O cenário mudou drasticamente após os testes realizados agora, em janeiro de 2026, onde Kim Jong-un supervisionou pessoalmente o lançamento de mísseis hipersônicos que, alegadamente, atingiram alvos com precisão cirúrgica a mais de 1.000 quilômetros de distância no Mar do Japão. Diferente das antigas gerações de projéteis balísticos que seguiam trajetórias previsíveis e eram facilmente rastreados por radares, a nova tecnologia hipersônica norte-coreana permite que ogivas manobrem em velocidades extremas dentro da atmosfera, tornando os atuais sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos e de seus aliados praticamente obsoletos. Mas o verdadeiro cheque-mate estratégico não está apenas nos céus, mas também nas profundezas do oceano. No final de dezembro de 2025, o regime revelou ao mundo seu novo trunfo, um gigantesco submarino de propulsão nuclear de cerca de 8.700 toneladas, capaz de transportar mísseis balísticos estratégicos por longos períodos, sem precisar emergir. Submarino que pesa mais de 8.000 toneladas. A embarcação é movida a energia nuclear e é capaz de lançar mísseis, segundo a mídia estatal norte-coreana. Isso significa que, em um cenário de invasão, a Marinha Americana não estaria lidando com um inimigo confinado ao seu território, mas com uma ameaça invisível que pode estar posicionada a poucos quilômetros da costa da Califórnia ou do Alasca. Por que isso muda tudo? Se olharmos para a história recente, como a invasão do Iraque em 2003, os Estados Unidos contavam com uma superioridade tecnológica esmagadora e a certeza de que o inimigo não possuía meios de retaliação direta contra o solo americano. Na Coreia do Norte de 2026, essa premissa desapareceu. O Pentágono agora enfrenta a realidade de que qualquer movimento agressivo poderia desencadear um ataque nuclear preventivo. Alegadamente, a doutrina militar de Pyongyang foi atualizada para permitir o uso de armas nucleares táticas logo nos primeiros minutos de um conflito, visando bases militares em Okinawa e cidades densamente povoadas no Japão para paralisar a resposta logística ocidental. Será que o público americano está preparado para aceitar o risco de perder cidades inteiras na costa oeste em troca de uma mudança de regime em um país do outro lado do mundo? Essa consolidação do arsenal norte-coreano transformou a península em um campo de minas global, onde a estratégia de guerra relâmpago se torna um suicídio estratégico. O poder de fogo acumulado por Kim Jong-un nos últimos anos criou uma barreira de contenção que força os estrategistas de Washington a repensarem cada passo, pois o custo da vitória, se é que ela seria possível, poderia ser a própria destruição de parte do mundo moderno.
Se o isolamento da Coreia do Norte já foi considerado um dos maiores trunfos do Ocidente para conter o regime, a realidade geopolítica de janeiro de 2026 desenha um cenário completamente oposto e muito mais perigoso. O que estamos testemunhando agora é a consolidação de um eixo de resistência que liga Pyongyang a capitais como Moscou, Teherã e, surpreendentemente, Caracas. Recentemente, o mundo acompanhou com apreensão as declarações contundentes de Kim Jong-un, condenando o que chamou de agressões imperialistas dos Estados Unidos em solo venezuelano, um movimento que sinaliza que a Coreia do Norte não se vê mais apenas como um observador regional, mas como um player ativo em uma rede global contra a influência de Washington. Essa conexão não é meramente diplomática ou de retórica inflamada, pois alegadamente envolve a troca de tecnologia militar avançada e recursos energéticos que furam os bloqueios internacionais de forma sistemática. Imagine o dilema de um comandante americano ao planejar uma incursão militar. Ele não estaria mais enfrentando um exército solitário e faminto, mas uma força que está integrada em um pacto de defesa mútua com a Rússia. Com a ratificação dos acordos de cooperação estratégica de longo prazo, qualquer ataque ao solo norte-coreano poderia, por força de contrato, ativar uma resposta imediata do Kremlin, transformando uma operação de contenção em uma guerra direta entre as maiores potências nucleares do planeta. Mas por que a Venezuela entra nessa equação de forma tão vital agora? A aliança com Caracas serve como um lembrete constante de que o regime de Kim Jong-un tem braços que alcançam o hemisfério ocidental, criando uma pressão psicológica constante sobre o Pentágono. Será que os Estados Unidos teriam capacidade logística e política para sustentar uma invasão na Ásia enquanto precisam vigiar de perto focos de tensão e apoio logístico norte-coreano tão próximos de suas próprias fronteiras? Alegadamente, inteligências ocidentais sugerem que o Irã também desempenha um papel fundamental neste eixo, fornecendo expertise em táticas de guerra por procuração e drones de última geração que já provaram sua eficácia em outros teatros de operações. O que antes seria um conflito isolado na Península Coreana, hoje tem o potencial técnico de se transformar em uma guerra de escala global por procuração, onde as potências testariam seus arsenais mais modernos sem um campo de batalha definido. A Coreia do Norte deixou de ser uma ilha política para se tornar o epicentro de uma resistência coordenada que aproveita cada falha na diplomacia ocidental para fortalecer sua posição de defesa. Quando analisamos os dados de comércio clandestino e as movimentações de frotas fantasmas no Pacífico e no Caribe, percebemos que a rede de suporte de Pyongyang é mais resiliente do que nunca, tornando a ideia de uma invasão americana um risco de desencadear um efeito dominó que poderia incendiar múltiplas regiões do globo ao mesmo tempo. A pergunta que fica no ar entre os analistas de segurança internacional é se o Ocidente realmente compreende a profundidade desses novos laços ou se está subestimando, mais uma vez, a capacidade de sobrevivência de um regime que aprendeu a transformar o isolamento em uma arma de coalizão global. Contudo, existe um jogador nesse tabuleiro que muitos estrategistas costumam subestimar até que seja tarde demais. E esse jogador é a China. Para Pequim, a Coreia do Norte não é apenas um aliado ideológico, mas um escudo físico indispensável. O rio Yalu, que marca a fronteira entre os dois países, representa uma linha vermelha que o Exército de Libertação Popular jamais permitiria que fosse cruzada por botas americanas. Se em janeiro de 2026 a China iniciou o ano com exercícios militares de larga escala em todas as suas frentes, como vimos nos últimos dias, isso não é apenas uma demonstração de força, mas um ensaio para o que os analistas chamam de invasão reversa. Em um cenário onde os Estados Unidos e a Coreia do Sul avançassem pelo paralelo 38 em direção ao norte, a resposta chinesa provavelmente não seria apenas diplomática. Para evitar que tropas ocidentais cheguem à sua porta, a China poderia alegadamente realizar uma intervenção preventiva por cima, ocupando a metade setentrional da Coreia do Norte e criando uma zona de proteção sob controle direto de Pequim. Isso resultaria em uma absorção estratégica do regime antes mesmo que os americanos pudessem consolidar qualquer vitória,
transformando a península em um protetorado chinês e frustrando os planos de unificação sob influência de Washington. Recentemente, enquanto o presidente sul-coreano Lee Jae-myung buscava em Pequim uma mediação para a paz, ficou claro que a China prioriza a estabilidade regional acima de qualquer processo de desnuclearização forçada. Será que o mundo está pronto para ver uma Coreia do Norte dividida não mais por ideologias coreanas, mas por uma ocupação direta de superpotências vizinhas? No fim das contas, uma invasão americana poderia acabar entregando o controle total da região para a China, em um erro de cálculo que alteraria o equilíbrio de poder global para as próximas gerações. Diante dessa complexidade, a pergunta permanece: a paz é realmente o objetivo ou apenas uma pausa para o próximo grande movimento? Se você achou essa análise importante para entender os riscos reais que corremos em 2026, não esqueça de deixar o seu like agora mesmo. Comente aqui embaixo qual desses 3 cenários você acredita ser o mais provável e compartilhe este vídeo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder mundial. Sua participação ajuda ao nosso canal de notícias a continuar trazendo a verdade sem filtros.